Eu sempre disse que sou heterossexual, como se isso fosse uma bênção, como se fosse uma armadura. E por muito tempo, eu acreditei nisso. Eu tinha a Lena, uma Lena linda e confiável. Estivemos juntas desde o último ano da faculdade. Ela é segura, inteligente e firme. Nós nos mudamos para morar juntas na primavera passada, escolhendo cortinas e uma torradeira como em um catálogo. Se você nos visse de fora, diria que temos tudo. Mas ninguém nunca perguntou sobre o Liam. Ele é meu melhor amigo desde o segundo ano. Nos conhecemos em um jogo de basquete. Ele bateu o cotovelo na minha costela e me chamou de rígida. Eu falei mal dele a tarde toda, e desde então nos tornamos inseparáveis. Ele é selvagem onde eu sou calma. Imprevisível onde eu sou calculista. O tipo de pessoa que sabe te fazer rir mesmo quando tudo está ruim. E por muitos anos, foi apenas amizade. Pelo menos, foi o que eu me dizia. Mesmo quando dormíamos na mesma cama depois das festas, com braços e pernas emaranhados nos lençóis embebidos de cerveja. Mesmo quando eu acordava e via o braço dele em volta do meu peito, meu coração batendo forte, sem razão, eu ainda tentava me controlar. Eu me dizia que isso não fazia sentido. Meninos podem ser próximos, não é? Mas então, aconteceu na sexta-feira passada. Estávamos em casa, assistindo a um filme, e a Lena tinha saído da cidade para visitar a irmã. Eu não tinha essa intenção. Coincidentemente, o Liam apareceu, com uma cerveja na mão, jogando-se no meu sofá como se fosse dele. Ele sempre se sente à vontade como se estivesse em casa. No meio do filme, ele se aproximou mais, sua coxa tocando a minha. Eu não me movi. Não consegui. O toque parecia uma descarga elétrica, baixa e constante. Eu me dizia que estava apenas imaginando. Você se lembra da noite em Vegas? Ele perguntou de repente. Eu fiquei nervosa. E daí? Você estava bêbado. Disse algo para mim. Eu engoli em seco. Eu disse muitas coisas. Ele me olhou, olhando de verdade. Seus olhos estavam tão silenciosos. Ele disse que se as coisas fossem diferentes, ele poderia tentar com outro garoto. Eu ri. Mas a risada quebrou na borda. Isso aconteceu há muitos anos. Ainda é verdade. Eu abri a boca, mas não consegui dizer nada. Minha garganta estava apertada, como se não acreditasse que eu pudesse falar. Eu olhei para a tela. O filme estava passando em Oblivious. Ellie se inclinou, a voz suave. Só uma vez, Dan. Só uma vez. E ninguém precisa saber. Essa frase acendeu uma chama no meu peito. Eu me levantei. Andei de um lado para o outro, meu coração batendo forte como se eu tivesse corrido uma milha. O que você está fazendo, cara? Liam não se movia, dizendo algo que eu queria dizer há muito tempo. Você é meu melhor amigo, e eu te amo há 5 anos. Essas palavras caíram como um soco. Minha boca estava seca, minhas palmas suadas. Eu queria gritar, queria sair, queria fazer algo para romper aquele momento. Mas não fiz. Em vez disso, olhei para ele, com o rosto vermelho, mandíbula apertada, parecendo vulnerável de um jeito que eu nunca tinha visto. Ellie balançou a cabeça, sorrindo amargamente. Esqueça o que eu disse. Não, eu disse. É rápido demais. Eu só não sabia o que você queria que eu dissesse. Eu queria que você me dissesse que eu estava louco. Que você nunca tinha pensado nisso, que eu estava imaginando coisas. Eu hesitei, e o silêncio disse tudo. Liam passou por mim. Eu preciso ir, Liam. Ele não parou, apenas pegou o casaco e foi em direção à porta. Assim que a porta se fechou atrás dele, o peso no quarto mudou como se algo importante tivesse saído dele, e eu nem tentei impedir. Eu caí no sofá, atordoado pela pior parte que eu já pensei. Não apenas uma vez, não só em Vegas, mas várias vezes seguidas, que sempre empurrei para longe. Um olhar que parou o tempo demais. Uma risada que me fez sentir demais. Uma noite que eu desejava que tivesse terminado de outra forma. Eu me dizia que era apenas amizade, apenas proximidade entre homens. Não era nada real. Mas a voz de Liam ainda ecoava na minha cabeça. Só uma vez.
Ninguém precisa saber. Essa ideia se infiltrou na minha mente e me fez sentir confortável. Eu a odiava e a desejava. Olhei para a foto na prateleira, eu e Lena na praia. Ela me abraçou, o sol brilhando em seu cabelo. Ela me ama. Ela confia em mim, mas não tenho certeza se mereço isso mais. 3 dias se passaram. 3 dias longos de silêncio. Liam não ligou. Não mandou mensagem. Não apareceu no nosso treino habitual de quarta-feira. O espaço que ele deixou parecia mais barulhento do que qualquer discussão. Eu tentava me concentrar no trabalho, em Lena, em qualquer outra coisa, mas não conseguia esquecer o que ele disse. Só uma vez, Dan. Só uma vez. Eles tocavam em loop como um desafio. Lena voltou naquele domingo. Eu a abracei mais forte do que o normal. Beijei seu pescoço, dizendo que senti saudades dela. Ela sorriu sem saber. Eu me sentia como um impostor. Naquela noite eu fui quem tomou a iniciativa. Também não foi ruim. Mas com Lena, não. Ela era suave, calorosa e atenciosa. Mas durante todo aquele tempo, eu lutava com a imagem. Os lábios de Liam, as mãos de Liam deslizando sobre mim. Como ele me olhava, como se soubesse que eu estava fugindo de algo. Depois, eu fiquei acordado olhando para o teto, enquanto Lena se enrolava ao meu lado. Você está bem? Ela murmurou, sonolenta. Sim, eu sussurrei. Só estou cansado. A primeira mentira, ou talvez a 10ª. Na noite de segunda-feira, eu capitulei. Eu mandei uma mensagem para ele. Podemos conversar? Sem resposta. Então eu mandei outra. Às 11h47 da noite, ele respondeu. Você sabe onde me encontrar. O lugar dele ainda era como eu lembrava. Escuro, bagunçado, com alguém dentro, uma garrafa de uísque pela metade no balcão, um moletom jogado sobre o sofá. Tinha o cheiro de cedro e algo quente, familiar, dele. Ele não disse nada quando abri a porta. Ele apenas se afastou para eu entrar. Eu passei por ele e parei no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com minhas mãos. Liam estava sentado no sofá, com as pernas abertas, os cotovelos apoiados na luz fraca, ou talvez por causa da luz fraca, ou talvez pelo peso de tudo que ele tinha que carregar sozinho. Você veio, ele disse baixinho. Você realmente não me deixou escolha. Ele soltou uma risada seca. Eu não pensei que você falaria comigo de novo. Eu só pensei em você. Ele lentamente levantou os olhos. Então, por que você fugiu? Porque eu não sou como você, eu disse. Minha voz mais aguda do que eu pretendia. Eu não entendo isso. Passei a vida inteira tentando ser uma versão única de mim mesmo. E então ele me beijou de novo, Dan. Silêncio. Eu baixei os olhos. Sim, era isso. Ele se levantou. Se aproximou de mim o suficiente para eu sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Ver a pulsação em sua garganta. Eu não estou pedindo que você se torne alguém que você não é, ele disse. Eu só preciso saber se o que sinto é real. E realmente é. Eu tenho a Lena. Eu sei. Eu a amo. Eu também sei disso. Ele olhou para mim, buscando no meu rosto algo que eu não sabia nomear. Ele já disse. Eu sussurrei. Era isso que ele queria, não era? Só uma vez, ele acenou com a cabeça. Sim. Mas isso é muito absurdo, não é? A mandíbula dele se endureceu. Sim. Eu peguei a garrafa de uísque do balcão e tomei um gole direto dela. A sensação ardente me fez hesitar. Eu admito, não sei o que estou fazendo mais, mas não consigo parar de pensar nele. Desde que ele disse aquelas palavras. Desde aquele beijo. Ele pegou a garrafa da minha mão, a colocou gentilmente de lado e parou, pensando. O beijo desta vez foi mais lento, menos desesperado. Como se ele estivesse me dando espaço para mudar de ideia, mas eu não estava. Quando nossos lábios se tocaram, algo dentro de mim se libertou, como se eu tivesse prendido a respiração por anos. Anos e não percebi. Nossas mãos vagavam.
As camisas eram tiradas. Nós cambaleamos em direção ao quarto, como se a gravidade tivesse mudado. E quando isso acontecer, não foi rápido nem frenético. Era considerado, cuidadosamente, como se Liam tivesse ensaiado isso em sua mente por anos e quisesse torná-lo perfeito. Ellie beijou meu pescoço, deslizando os dedos ao longo da minha coluna, e eu deixei que ele fizesse isso porque, naquele momento, eu não era namorado de ninguém. Eu não sou hetero. Eu não estou confuso. Eu sou apenas um homem na cama com alguém que vê tudo o que eu sou e ainda quer mais. Depois que nos deitamos juntos, eu fiquei olhando para o teto, respirando pesadamente. Liam não disse nada. Ele não precisava dizer. Eu peguei meu telefone. 4 mensagens não lidas da Lena. Acabei de chegar em casa. Espero que você não esteja trabalhando até tarde. Fiz seu chá favorito. Volte logo para casa. Eu virei a tela para baixo. Ao meu lado, ei, Liam sussurrou. Você se arrepende? Eu não sei. Ele acenou com a cabeça como se já esperasse isso. Mas eu acho, eu disse, virando-me para ele. Eu me arrependeria mais se isso fosse a última vez. Ele piscou lentamente, então sorriu. Naquela noite, eu não fui para casa. Eu não podia. Em vez disso, eu me enrosquei nos lençóis de Liam, nua, com a pele ainda quente pelo que fizemos, a respiração irregular pelas consequências. Eu deveria me sentir envergonhada. Eu deveria me sentir enjoada. Mas tudo o que eu consegui sentir foi alívio, como se algo enterrado dentro de mim finalmente tivesse rachado e deixado a luz entrar. Liam não estava dormindo. Eu também não. Nós apenas ficamos ali, em silêncio, os dedos dele desenhando círculos suaves em meu peito. O toque dele não era exigente, era cheio de respeito. Cuidadoso até agora. Eu ainda estou tremendo. Ele sussurrou. Eu não sei mais como estou. Ellie não respondeu. Talvez Ellie soubesse melhor do que preencher o silêncio com mentiras. Quando finalmente fui embora, o sol já havia nascido. Eu voltei para casa, vestindo a roupa que usei na noite anterior, carregando o cheiro de Liam como um segredo que ninguém poderia ver, mas eu sentia em todo lugar. Lena estava dormindo no sofá, enrolada em um cobertor, com uma xícara de chá frio ao lado. E eu sabia que era a xícara que ela fez para mim. A sensação de culpa veio como um caminhão. Não no peito, mas mais fundo, na medula espinhal. Eu beijei sua testa. Ela se virou, murmurou meu nome e sorriu enquanto dormia. Eu me odiei. Naquela tarde, evitei as mensagens de Liam e ignorei seu nome ao ligar o telefone. Eu me dizia que era apenas um erro, um momento, uma vez só. Mas toda vez que olhava para Lena, eu me sentia como um impostor disfarçado de namorado. Naquela noite, sonhei com Liam de novo. Só que desta vez, fui eu quem estendeu a mão para ele. Os dias passam devagar. No trabalho, não consigo me concentrar. Nas reuniões, eu flutuo. Em casa, Lena percebe. Você anda tão ocupado? Ela disse, massageando meus ombros numa noite enquanto cozinhávamos. Está tudo bem? Sim, só estou cansado. Uma mentira. Já não contava mais. Comecei a evitar o olhar dela, ficando até tarde no trabalho mesmo sem nada para fazer. Eu estava sentado no carro em frente ao apartamento do Liam, motor ligado, me perguntando se deveria bater a porta ou se ele estava fazendo o mesmo em outro lugar. Não me orgulho de nada disso. Mas a verdade é que, uma vez que você experimenta algo que te faz sentir vivo, voltar a fingir é como tentar esquecer a respiração. Uma semana depois, Liam finalmente ligou. Você desapareceu. Eu precisava de espaço para fingir que aquilo não tinha acontecido, para entender o que significava. E você conseguiu? Eu hesitei. Eu penso em você todos os dias, todas as noites. Silêncio. Então venha até aqui, ela disse, com uma voz suave, calma. Você não precisa fingir comigo. Era diferente dessa vez, mais desesperado, mais faminto. Assim como agora, quando o selo foi quebrado,
Nós dois precisamos correr para recuperar o tempo perdido. A hesitação só tinha as mãos, a boca, o corpo se explorando como uma linguagem que ambos já conhecíamos. Quando terminamos, eu olhei para ele bem de perto. O cabelo dele estava bagunçado. Suor brilhava na clavícula. Os lábios roxos de tanto me beijar. Eu disse isso antes que pudesse parar. Eu nunca me senti assim com ninguém mais. O olhar de Liam em mim. Então por que ele ainda se apega a ela? Eu me sentei, envolvendo o cobertor na cintura, porque eu também a amo. Eu construí uma vida com ela, e uma parte de mim ainda deseja isso. Mas uma parte diferente em você deseja isso. Sim. Então, o que estamos fazendo dentro? Eu não sei. Eu realmente não sei. Naquela noite, Lina me confrontou. Ela segurava meu celular nas mãos. A última mensagem que enviei para Liam apareceu na tela. Eu queria estar com você agora. Ela não gritou, não chorou. Ela apenas me encarou com um silêncio que poderia quebrar ossos. Quem é ele? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu não posso mentir mais. Liam? Os lábios dela tremiam. Há quanto tempo? Não faz muito. Ela sorriu amargamente. Você ainda sabe quem é? Não, eu admiti. Mas eu sei. Você não quis me machucar, certo? Então por que você fez isso? Porque eu quero algo que nem sei que estou faltando. Porque eu não tive coragem de dizer a verdade antes que fosse tarde demais. Porque Liam me faz sentir observado de uma forma que me impede de ligar para ele. Eu não voltei para lá. Eu só fiquei ali, vazia. Vá, ela sussurrou. Eu dirigi sem destino por horas. Ao abrir a porta, eu não disse nada. Eu voltei para casa. Eu nem sabia mais onde era a casa. À meia-noite, me vi estacionando em frente ao prédio dele. Desta vez, eu não hesitei. Quando ele abriu a porta, eu não disse nada. Eu o beijei como se o mundo tivesse acabado e ele fosse a única coisa que restasse. Ele me beijou de volta sem perguntar o porquê. Porque ele já sabia. Lena tinha ido embora quando eu voltei para o apartamento. Sem bilhete, sem mala. Apenas o perfume dela ainda pairando sobre os lençóis como uma memória que não consigo apagar. Eu sentei na beira da cama, a cabeça apoiada na mão, olhando fixamente para a marca que o corpo dela deixou no colchão. Eu destruí a vida que nós construímos. A segurança, a previsibilidade, a versão de mim mesmo que guardei tão bem para o mundo. No entanto, sob os destroços, eu senti uma sensação que não sentia há anos. A honestidade. Uma honestidade que pode queimar. Na manhã seguinte, Liam fez café enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha como alguém esperando por um veredicto. Ele não me tocou. Não me beijou. Apenas serviu um copo. Empurrou para mim e se sentou do outro lado da mesa. Eu disse que ela me amava. Ela me deu tudo. Descobriu a verdade. Liam exalou lentamente. Vale a pena? Ainda não sei. O silêncio pairou entre nós. Não era constrangedor, mas áspero. Ela não merecia isso. Eu disse que ela me amava. Ela me deu tudo, e eu joguei tudo fora por quê? Curioso? Ele olhou nos meus olhos. Isso significa algo para você? Curioso? Não, eu disse rápido. Não mais. Então, não finja que isso é algo vergonhoso. Você não só traiu ela, Dan. Você já se traiu há muito tempo. Essas palavras têm mais poder do que qualquer tapa, porque são a verdade. Eu menti para Lena, mas menti para mim mesmo por muito mais tempo. Eu costumava dizer que não gostava de meninos. Liam era apenas meu melhor amigo. Esses pensamentos remanescentes eram apenas faíscas brilhando no túnel escuro de que eu era heterossexual e isso deveria significar algo. Mas a verdade é que eu construí paredes ao meu redor por muitos anos. E Liam me superou apenas ao dizer a verdade. Eu fiquei em silêncio. Terminei a xícara de café e olhei para ele. Eu não sei quem sou sem isso. A mentira. Ele se levantou, aproximou-se, colocou as mãos em meu rosto e começou a se conectar com alguém que conhecia sua verdadeira essência. Nas semanas seguintes eu não liguei para Lena. Eu não a persegui com desculpas vazias ou promessas que não conseguiria cumprir. O que eu poderia dizer?
Eu te amo, mas nunca realmente entendi a mim mesmo. Eu quero ser seu, mas uma parte de mim pertence a outra pessoa. Em vez disso, eu fiquei ali com a vergonha, a tristeza e meus desejos. Liam não exigiu compromisso. Ele não me pressionou a responder. Ele aparecia de repente, às vezes com comida, às vezes em silêncio, às vezes apenas com o calor do corpo dele na minha cama. E aos poucos, Eu deixei a versão antiga de mim morrer. eu parei de dizer que eu era heterossexual. Parei de proteger minha masculinidade como se fosse uma criação frágil. Eu não me tornei de repente gay ou bissexual ou qualquer coisa com um rótulo limpo. Eu me tornei honesto, e Liam foi a única pessoa que achou isso adorável. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo cais no frio, com o vento deixando nossas bochechas vermelhas, eu me virei para ele e perguntei: "Você já se arrependeu?" Arrepender do quê? Ele disse: "Me diga, eu pedi por uma noite assim." Ele olhou para a água por um longo tempo antes de responder. "Não," ele disse. "Porque eu prefiro perder tudo do que aguentar mais um ano fingindo que não te quero." Sua voz falhou ao dizer a última palavra. "Quero." E eu senti isso na minha coluna. Eu disse que ele não me desanimava. Ele me fez ver quem eu sou. Ele me lançou um olhar, seus olhos cheios de algo mais pesado que a alegria, mas mais leve que a dor. "E agora? Você sabe quem você é?" Eu dei de ombros. Não completamente, mas ele sabia que me queria ali. Liam não sorriu. Ele não estava satisfeito. Ele apenas segurou minha mão devagar, como se estivesse pedindo permissão ao meu próprio fantasma. Eu deixei que ele a pegasse. Não porque eu estava pronta para gritar do telhado, não. Mas porque naquela noite, sob aquele céu estrelado, eu parei de me perguntar se eu era gay, heterossexual ou neutro. Eu só sabia que eu era dele. E pela primeira vez na minha vida, isso aconteceu.